Olá! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 9. O tema é um caminho ainda mais excelente. O primeiro tópico diz o maior dos mandamentos. Pergunta: como um doutor da lei questionou a Cristo e por quê? Vamos ver a pergunta que o doutor da lei fez a Cristo. Está em Mateus capítulo 22, no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Foi esta a pergunta, feita pelo doutor da lei. Agora, por quê? Vamos ver aqui no início da nota que explica melhor. Os fariseus exaltavam os primeiros 4 mandamentos, que indicam o dever do homem para com o Criador, como muito mais importantes que os outros 6, que definem o dever do ser humano para com o próximo. Então, este pensamento explica bem a posição dos doutores da lei, dos fariseus, na época de Cristo. Eles valorizavam mais a primeira tábua, né, que indicavam os mandamentos, né, que em relação a Deus, né, e a segunda tábua, os outros 6, indicam, né, em relação ao próximo, né, são os mandamentos que diz respeito ao próximo. Enfim, aí eles valorizavam mais a primeira tábua, né, os 4 primeiros mandamentos. Muito bem, e agora Cristo ainda continua. Na pergunta B diz, como Cristo resumiu os princípios da lei? Então, Jesus, entendendo o pensamento deles, ainda explicou assim. Agora, a partir do versículo seguinte, o versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E agora, vamos aos outros 6 mandamentos da segunda tábua. Jesus explicou assim. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E ambos os mandamentos resumem e expressam o princípio do amor. Então, desta maneira que Cristo resumiu a lei. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Vamos ao segundo tópico, o princípio básico da lei. Perguntar, de que modo Paulo explica a forma como devemos cumprir a lei? Segundo a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 13, vamos ver o versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Paulo destaca que se nós dissermos que cumprimos a lei, mas não temos amor, então estamos mentindo, não estamos cumprindo a lei. Para que possamos efetivamente cumprir a lei, precisamos ter amor uns para com os outros. E não é um amor fingido, não. É um amor verdadeiro. Né? Esse amor verdadeiro, só Cristo que pode nos dar. A pergunta B diz exatamente isso. Como podemos possuir amor genuíno, verdadeiro? Vamos ver em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, buscando o amor de Cristo, né? Experimentando o amor de Cristo, aí sim poderemos possuir o amor verdadeiro. Porque de nós mesmos, nós não temos amor. O verdadeiro amor, a fonte de amor, vem de Cristo. Os que nunca experimentaram o terno e vencedor amor de Cristo não podem conduzir a outros à fonte de vida. Pergunta C. Qual é a promessa divina para o novo concerto? E quando a lei de Deus é escrita em nosso coração? Vamos ver a primeira parte. A promessa divina para o novo concerto. Lá em Hebreus, no capítulo 8,
Lá no versículo 12, no versículo 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles mesmo me serão por povo. Agora vamos lá no versículo 12, que explica melhor a pergunta, né? A promessa divina para o novo concerto. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Que promessa bonita, né? Promessa de misericórdia para com os nossos pecados. E a segunda parte diz: quando a lei de Deus é escrita em nosso coração. Quando? Lá em Romanos 5, lá no verso 1 e também no verso 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, quando reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, e aí somos justificados pela fé, então, neste momento, a lei de Deus é escrita em nosso coração. Completando ainda o verso 5 de Romanos 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é através do Espírito Santo que o amor de Deus é colocado em nosso coração. Vamos ainda a uma última reflexão a respeito. Misericórdia e perdão são a recompensa de todos os que vão a Cristo confiando nos méritos dele. Mais promessas, misericórdia e perdão. Para a remoção dos pecados, na aliança melhor, somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. Vamos agora ao terceiro tópico. A natureza essencial do amor. Perguntar: como Paulo explica a suprema importância do amor divino em nosso coração? Da Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 13, lá nos primeiros versículos, é uma passagem clássica a respeito do amor. Vamos ver, vamos refletir. Acompanhe como Paulo explica, vamos ver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. No versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada seria. O versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, como mártir, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Resumindo, qualquer coisa que nós possamos fazer neste mundo, qualquer coisa que estiver ao nosso alcance de fazer, mas não tivermos amor, de nada valerá. Entregar o corpo para ser queimado, distribuir toda a fortuna, falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada seria, nada valeria. Essa é a definição, a suprema importância do amor divino em nossos corações, assim que o apóstolo Paulo explica. Por mais elevada que seja a profissão, aquele cuja alma não está cheia do amor de Deus e ao próximo, não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Agora, uma pergunta para você que está ouvindo esta mensagem.
Você se considera um verdadeiro discípulo de Cristo? Você tem amado a Deus e tem amado ao próximo também? Cada um responda para si mesmo, para nós refletirmos. Vamos agora à pergunta B. Que características Paulo aplica ao amor? Ainda continuando sobre o amor. Ainda em 1 Coríntios 13, agora do versículos 4 ao 7, que é uma continuação da pergunta anterior. Vamos ver como é o amor. O amor é paciente. Você tem tido paciência? O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha e não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você tem dito a verdade? Tem trabalhado com a verdade? Tem lidado com a verdade? Quem ama não mente. E quem mente não ama. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos agora à pergunta C. Até que ponto o amor divino é eficaz e duradouro? 1 Coríntios 13:8 diz: o amor nunca perece. Nunca perece. Olha, aqui responde a pergunta. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas o amor nunca perece. Até esse ponto, né? Quarto tópico, a condição essencial para o ministério. Pergunta A. Que pergunta Cristo fez a Pedro antes de readmiti-lo no ministério? Então, depois de sua ressurreição, Cristo encontrou-se com Pedro. E olha a pergunta que Cristo fez. Simão, filho de Jonas, amas-me? Esta foi a pergunta. Agora, a pergunta B diz, por que Cristo repetiu 3 vezes a mesma pergunta para Pedro? 3 vezes Cristo fez essa pergunta, né? Em seguida. Vamos ver. Aqui no Pensamento Inspirado, retirado do livro Desejado de Todas as Nações, página 812, diz assim: Pedro negou abertamente o seu Salvador por 3 vezes. E 3 vezes arrancou dele a certeza do amor e lealdade que sentia pelo mestre, insistindo nessa questão incisiva como uma seta disparada contra o coração ferido. Diante dos discípulos reunidos, olha aqui a resposta. Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou como os discípulos, né, que antes se gabava, agora estava tão profundamente humilhado. Então, Pedro negou 3 vezes, Cristo deu oportunidade de Pedro se redimir. Por 3 vezes, Cristo fez a pergunta, né? E ainda complementando, diz que as penetrantes e probantes perguntas feitas pelo Senhor não provocaram uma resposta direta e autossuficiente, porque agora, né, Pedro havia sido transformado. E por causa da própria humilhação e arrependimento, Pedro estava mais bem preparado do que nunca para agir como pastor do rebanho. Quinto tópico, um novo mandamento. Pergunta A. Embora o amor altruísta seja eterno, como Deus, por que Jesus se referiu a ele como um novo? Só lembrando que o amor altruísta é aquele amor que não espera nada em troca, né? Altruísmo, você dá e não espera nada em troca. É um amor desinteressado, né? Então vamos ver. Por que Jesus se referiu a ele como um novo? Lá em João 13, no versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, se nós dissermos que amamos a Cristo, né,
Nós temos que mostrar através do amor, amando uns aos outros. E ainda complementando, diz assim: para os discípulos, esse mandamento era novo. Por que esse mandamento era novo? Como diz a pergunta, Por que era novo? Agora vamos ver a resposta, ainda complementando. Pois não se amavam como Cristo os havia amado. Ele viu, Cristo viu, que as novas ideias e impulsos devem controlá-los, que devem praticar novos princípios. Por meio de sua vida e morte, deveriam receber uma nova concepção do amor. Então, convivendo com Cristo, 3 anos e meio, e através da sua morte, da sua ressurreição, então, os discípulos ali receberiam um novo conceito do que eles achavam que era o amor. Então, para eles, era novo. Eles tiveram um novo conceito do amor. Assim, hoje também, todo aquele que aceita Cristo em sua vida tem um novo conceito do amor. Consegue entender o amor com maior profundidade, porque Cristo permite isso, Isso vem do céu. Pergunta B: qual será o resultado desse amor manifestado na igreja? Vamos ver o resultado? Lá em Mateus 24, no versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, antes de Jesus voltar, esse evangelho deve ser pregado a todos, todas as nações. Agora, para fecharmos esse pensamento, vamos refletir nesta mensagem. Prestem atenção. Não há nada que o mundo mais necessite do que a manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Todo o céu está esperando por homens e mulheres pelas quais Deus possa revelar o poder do cristianismo. Então, o céu, Deus está esperando por homens e mulheres que possam transmitir o amor de Cristo, que possam revelar o caráter de Cristo em suas vidas. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.